Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Anabela Pavão. Boa tarde a todas e todos, boa tarde aos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Primeiramente, queria manifestar a minha solidariedade ao vereador Boy, a partir do que tudo ele está passando em relação aos seus familiares. Fica aqui o meu abraço, minha solidariedade, e tenho certeza que eu posso falar por todos os colegas aqui da casa quando eu manifesto esse carinho, essa solidariedade a ele. E queria usar minha palavra livre nessa sessão de hoje para falar um pouquinho da situação dos conselhos da nossa cidade, né? O vereador Rastelli e eu, nós já desde o COMAD, o RICE também, desde o COMAD lá em 2018, que a gente vem trabalhando em conjunto em relação à implementação de alguns conselhos, e quanto militante de conselhos desde a época de estágio em serviço social, a gente tem se aproximado mais agora nesse mandato em relação aos conselhos do nosso município. Para o tamanho de Batatais da nossa rede, é um município bem particular, que nós temos mais de, se eu não me engano, 43 conselhos instituídos por aí, só que nem todos estão funcionando. E aí que eu venho fazer essa fala em relação a essa situação, porque como são conselhos importantes para o funcionamento e para a execução das políticas públicas do nosso município, muitos conselhos não estão funcionando, alguns não estão funcionando como deveria. E assim, em termos de obrigatoriedade, nós temos aí os conselhos de saúde, merenda escolar, assistência social, o próprio Conselho da Criança e do Adolescente, que está em pleno funcionamento, dos conselhos que são de políticas mais transversais às políticas públicas mais conhecidas. Nós temos hoje o COMAD, né, que está aí à frente, o João de Deus, né, da Comareb, quanto presidente. Nós temos o Conselho da Comunidade Negra, o Juninho do Hip Hop está à frente do Conselho, e nós estamos agora levando o Conselho da Pessoa com Deficiência, que pediu a nossa ajuda, o nosso apoio para tentar reestruturar o seu funcionamento, e venho fazer um apelo em particular em relação ao Conselho Municipal do Idoso. É um conselho extremamente importante para o nosso município, um município que é um município que também está envelhecendo em conjunto ao nosso país. Eu tenho contato com a Teca, que é a senhora Terezinha, que foi presidente do Conselho do Idoso daqui e foi presidente do Conselho Estadual do Idoso, onde ela aponta algumas dificuldades do conselho aqui do município de Batatais. Dentre eles, que é uma questão que paira no ar, que nunca foi resolvida, que é a implementação do Fundo Municipal do Idoso. O que é isso? O que isso significa? Quando o Conselho tem um fundo municipal, o fundo é o órgão que vai poder receber captação de recursos, dinheiro, para a execução das ações voltadas àquela área, né? Num momento de crise econômica, em que as políticas públicas vêm sofrendo com enxugamento de recursos pelas 3 esferas de governo, que são as medidas de ajuste fiscal, infelizmente, que vem se acentuando a partir da medida provisória do governo Temer, que congela os gastos públicos por 20 anos, né, vem aí trazendo algumas consequências para a política social, em termos de precarização do atendimento, redução de vagas, e o conselho, os fundos dos conselhos têm essa prerrogativa de captar recursos que possam facilitar, possam favorecer a execução de serviços públicos, voltadas à mulher, à criança e adolescente, à população negra, ao idoso, à pessoa com deficiência, etc, etc, etc. Então, essa questão que eu venho falar em particular ao Fundo do Idoso é porque desde 2010, quando eu assumi temporariamente a Secretaria Executiva do Conselho de Assistência Social, que foi assim que eu me graduei em Serviço Social, eu já vi o Conselho do Idoso lutando para a implementação do Fundo Municipal, que é a designação de um responsável, a abertura de uma conta bancária para o acompanhamento e para que o Conselho pudesse fazer as devidas captações de recursos a partir de órgãos que financiam a área da pessoa idosa. Isso nunca aconteceu, né? Na época, em 2010, era o governo Zé Luiz, não foi feita a implementação do fundo municipal. Quando passou-se para o governo do Eduardo Oliveira, não foi feita a implementação do fundo.
fizemos todo o movimento enquanto conselhos para que o Fundo do Idoso tivesse que o Conselho do Idoso tivesse o fundo instituído. Não foi feita a instituição do fundo. Novamente, mudou-se o governo em 2017, o governo anterior novamente não fez esse movimento, então acho que está na hora da gente fazer alguma coisa. O município perde recursos financeiros por, às vezes, um determinado conselho não ter o seu fundo devidamente instituído. E como eu falei agora há pouco e repito, no momento de crise a gente precisa otimizar o que a gente tem. E a gente precisa usar a criatividade para buscar recursos aonde for possível. Então eu faço esse apelo ao Poder Executivo, faremos um movimento por escrito, o Conselho já foi orientado, vai ser orientado, de como proceder para solicitar novamente a implementação do Fundo Municipal, né? Então, para que o Conselho da Pessoa Idosa também possa ter um pouco mais de autonomia na busca por recursos para financiar ações políticas públicas voltadas a essa geração que vem se acentuando conforme passa o tempo no nosso país. A projeção do IBGE para o nosso país é de uma população de 1/3 da população idosa daqui a 40 anos. Então, vivemos num país que está envelhecendo e as políticas públicas não estão devidamente preparadas ou em preparação para atender uma maior demanda de pessoas idosas que vão surgir no país nos próximos anos. Então, nós precisamos, desde já, fazer alguma coisa. Outra questão que eu pontuo também na minha fala livre, em relação, hoje, eu trago como pauta os conselhos, é a participação das pessoas, né? Acho que eu foquei muito isso em campanha e vou falar sobre isso no meu mandato todo. Porque sem participação também não tem conselho, se não tem conselho, não tem como buscar recursos, né? O que a gente observa, e falo isso com experiência do Conselho de Assistência Social e do Conselho da Criança e do Adolescente, são sempre as mesmas pessoas que participam dos conselhos e são as mesmas pessoas que participam de vários conselhos. Né, para quem está nos assistindo, não entende, não sabe como se constitui, o conselho ele é paritário. O que é? Metade das cadeiras pertence a representações do poder público, secretarias que são instituídas pela lei daquele determinado conselho, secretarias que terão aí participação mais efetiva naquela área de interesse, e metade das cadeiras para a sociedade civil, que é a população de forma geral, entidades que trabalham naquela área, trabalhadores, enfim, pessoas direcionadas àquela determinada área de interesse do Conselho. Então, por ser paritário, e a questão do poder público, a indicação vem do prefeito, é o prefeito quem indica os servidores que vão compor as cadeiras do Conselho, a gente não vê isso de forma muito efetiva, as pessoas não vão às reuniões, faltam, desistem, enfim, não conseguem ter uma participação efetiva. Então, nós precisamos também fortalecer a participação da sociedade e do poder público nos conselhos. E aí, para terminar minha fala, estou organizando em conjunto ao vereador Rastelli, e já convido os demais vereadores interessados também, nós estamos organizando para o mês de março uma reunião, um fórum com os presidentes dos conselhos que estão ativos no município e provocar também os demais conselhos a se reorganizarem para voltar a funcionar. Então, a princípio era isso. Agradeço o espaço. Obrigada.